Boa noite, Beth. Oi, Rosana, boa tarde. Ana, tudo Sim, bem? graças a Deus. Então, tá bom. Você tá me Tô, ouvindo tô te bem, ouvindo. Lorena? Tá, tá. Às vezes eu tô achando que tá dando Eu umas tô ótimo. falhadinhas, mas acho que, Eu que, tô que achando que tem vai um bem. pouquinho de delay, na verdade. Verdade. Tá mesmo, tá mesmo. Como é que você tá? Tudo Tudo bem com bem, tudo bem, você? sim, sim. Que bom estar aqui contigo. E obrigada pelo Então, tá convite também. bom. Ai, igualmente. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso Imagina, pode convite. chamar Muito sempre. Eu que feliz. fiquei feliz demais. Tá, Então tá bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá né? E bom. a gente começa. E Thaís, tá Tá bem? bem, tá bem. O moleque Então tá tá na bom. escola Então tá. também, essa hora. É ótimo fazer live 6 horas da tarde, porque ele tá na escola ainda, então eu fico tranquila. Ah, ele tá na Tá escola não. agora? Aí quando terminar a live, eu saio correndo e vou lá pegar ele. Ah, tá bom. Então Sim, fica sim, tá tranquilo, né, tudo Lorena? perfeito, assim, tá lindo, tá ótimo mesmo. Então tá bom. Então tá bom. Vamos ver aqui. Tá a Beth. A Beth é minha sócia na Ah, deu aqui. Vozes. Boa noite, Rosana e Lorena. Boa noite, Beth. Isso. Vamos ver aqui. É a primeira vez que a gente faz live nesse horário, Lorena. A gente costuma fazer às 20 horas, né? Eu não sei se você está habituada a fazer nesse Olha, então, horário, faz tempo como que que é eu não para faço você? live, mas eu sempre faço nos horários possíveis para mim, que normalmente à tarde, ou fim de tarde, início de tarde, sempre no horário que eu estou mais tranquila mesmo, assim. Porque à noite já fica mais complicado, que eu fico mais Tá. demandada, né? Então tem filho, agora tem dois cachorros, tem um monte de coisa. Tanto que eu praticamente fugi de casa. Vim para casa da minha mãe, tô aqui na casa da minha mãe, até no escritório dela, porque em casa ia ser impraticável fazer com dois cachorros lá. Tem uma grande e agora um filhotinho de 3 meses, então ia ser o maior barulho de cachorro. Eu já fiz live com eles lá, assim, na verdade ainda tava só uma, a Glitter, ela pulava em cima de mim. Então, não, não dá. Eu prefiro aqui, tá tranquila, tô no escritório dela, tá perfeito. Então, lindo. Ai, que bom, que bom. É, eu vejo às vezes algumas lives e os gatos passeando assim pela Exatamente. Até quando eu tela. fiz a peça online do Leite Seco, eu gravei tudo em casa, né? Não tem cenário, tudo foi feito dentro de casa. E aí tem até a pessoa atenta. Eu acho, nem sei se é porque eu sei que existe aquele som ali, mas eu não sei se a pessoa, até que não esteja tão atenta, consegue perceber. Tem umas patinhas de cachorro passando, tec, 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 de vez em quando. Mas tudo bem, tá tudo dentro da proposta mesmo, porque assim, a personagem ela tá dentro da casa dela, tá conversando com as pessoas, e é isso que acontece na vida real. Gato passando, tem tudo. E aconteceu isso também na Uhum. hora de filmar. Então eu deixei, assim, ficou como absorvido pela obra, vamos dizer desse Sim, jeito. com certeza, com certeza, com certeza. Bom, acho que a gente pode começar, Lorena. Primeiro, quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Boa noite a todos e a todas. E aí eu queria começar com a tua apresentação, você se apresentar, falar um pouquinho de você, como é que está aí o Tá. seu dia a dia de trabalho, contar um Nossa, pouquinho por onde pra eu gente. começo? Eu vou começar. Tá, eu sou formada em jornalismo. E na prática eu me tornei atriz, comecei minha carreira em Belém do Pará, tanto como jornalista como atriz. Vim para São Paulo, estudei atuação de cinema para atuação para cinema, atuação para TV, dublagem. Fiz dança para musical, sapateado, jazz, um monte de
coisa, tudo que eu pude fazer. Eu vivi uns 2 anos sabáticos quase aqui em São Paulo. Eu tirei isso para mim, eu precisava muito disso, assim, como artista, né? Como pessoa também, eu queria essa descoberta. E chegou um tempo na minha vida que eu precisava virar uma chave, porque eu queria muito trabalhar como artista, mas não dava para ficar dependendo de convites. É muito angustiante você ficar dependendo de convite. Então, eu fundei uma produtora, a minha produtora, Senhorita Lô Produções, que começou a produzir peças de teatro, e aí eu fui um grande trabalho que eu fiz pela produtora foi Flor Bela Espanca, que foi a minha pesquisa de um monólogo, que eu tive a ousadia de apresentar a Flor Bela Espanca para os portugueses, que ela é portuguesa. Então, eu fui para Portugal, estreiei esse espetáculo em Portugal, fui para as principais cidades que a Flor Bela viveu, nasceu, morreu ali, frequentou. E acabou que, num total de 2 temporadas, eu fui 2 vezes para Portugal, eu acabei fazendo 20 cidades. E foi uma experiência incrível. Outro dia eu até estava contando para uma amiga minha do Muay Thai, que agora eu faço Muay Thai, estou amando. Estava falando para ela o seguinte, que assim, quando alguém pergunta para uma criança, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre falava, você é atriz. De vez em quando eu mudava para veterinária, jardineira, alguma coisa de cuidado, né? Que tinha as plantas da minha mãe em casa, minha mãe sempre gostou de plantas, tinha bichinho de estimação, então eu ia, às vezes, enveredava por aí. Mas eu sempre ficava naquela, eu quero ser atriz, quero ser atriz, quero ser atriz, quero ser atriz. E aí, quando eu estava em Portugal, mais precisamente em Carregal do Sal, é uma cidade do interior de Portugal, bem interior mesmo, eu estava fazendo a montagem do espetáculo, um monólogo, eu ali sozinha no palco, um teatro, se não me engano, de uns 300 lugares. Fui nas rádios na véspera do espetáculo, no dia do espetáculo, anunciar que ia ter ali. E caiu a ficha. Falei, nossa, eu conquistei o meu sonho. Eu realmente conquistei o meu sonho. Eu sou atriz, eu estou aqui em Portugal, numa turnê internacional, fazendo um espetáculo. Vou fazer o espetáculo daqui a pouco, essa casa aqui está cheia. E realmente, naquela noite, lotou. Tinha o que a gente chama o presidente da Câmara lá em Portugal, é como se fosse o prefeito da cidade, ele estava lá. A gente tinha combinado que eles fariam a venda do espetáculo e a prefeitura, no caso a Câmara, receberia acho que 20 ou 30% do valor dos ingressos e me daria o restante. E aí eu falando sempre no final do espetáculo, eu sempre contava a história de como surgiu a pesquisa de Flor Bela Espanca, que eu estava procurando um texto, que o texto tinha 3 horas de duração praticamente, que até eu lancei esse livro, até depois posso colocar aqui nos comentários, é Endiabrada Bela, o nome desse livro, assim, é toda a minha pesquisa, toda a costura que eu fiz sozinha, nesse caso, desse texto. Então, daria umas 3 horas de espetáculo. E aí eu falei, mas aí a gente teve que cortar esse texto para apresentar no teatro, porque né, dá 3 horas de espetáculo, assim, era um pouco de ousadia também, porque era um drama poético. Falei assim, nossa, ninguém vai assistir esse espetáculo, imagina. É realmente um espetáculo para pessoas sensíveis, e quem foi assistir adorou. Então, esse prefeito da cidade, né, o presidente da Câmara, falou, mas eu ficaria aqui ouvindo 3 horas de espetáculo. Eu ficaria ouvindo tu falares. E eu fiquei super feliz. E aí, no final, ele falou, Lorena, nós gostamos tanto do teu espetáculo que a renda da bilheteria é toda tua. A gente não quer nada. E foi lindo, porque assim, eu realmente. Aquele dia foi muito especial para mim. Já começou com essa sensação de que realmente eu tava realizando o meu sonho. A casa realmente estava lotada, no final do espetáculo ficou realmente lotada. E o presidente da Câmara, assim, né, o prefeito da cidade veio me dizer que realmente ele é um bom espetáculo, que ele ficaria horas ali me ouvindo falar e que a renda da bilheteria era toda minha. Então aquilo foi realmente um prêmio, um dia que realmente marcou a minha vida, foi aquele ali. Eu não sei se eu recebi uma mensagem aqui interna ou alguém escreveu aqui perguntando, acho que foi o Leonardo, não, foi o Fabrício Leminski. Oi, Fabrício.
Ele perguntou se além de atriz eu sou produtora. Sim, sou produtora. Então, tem essa história que eu estou contando, que eu precisei, porque como atriz, eu achava que eu ia chegar abafando aqui em São Paulo. Porque eu saí de Belém, em Belém eu fui repórter de TV, eu fui repórter de jornal impresso, então teve até programa meu que eu fiz cobertura que saiu até na época em outros programas nacionais, em reportagens. Eu não vou falar para não fazer propaganda de nem de televisão, nem de programas aqui. Mas tem reportagens minhas que viraram reportagens nacionais, como repórter de TV. Mas eu queria mesmo a carreira de atriz. Então, e lá em Belém, antes de eu ir para a televisão, eu fazia propaganda de televisão como jornalista. Aí o pessoal na redação ficava, olha a propaganda que saiu da Lorena. Eu fazia tudo. Então, eu achava que eu ia chegar em São Paulo abafando. Né? Vou chegar, vou fazer cinema, vou fazer novela, vou fazer teatro, eu vou fazer o teste e vou entrar de primeira nos testes. Sou eu a escolhida. Imagina, quebrei a cara. Por quê? Porque tem muita gente aqui, assim como eu me considerava boa, olhando para trás, eu não era tão boa assim, né? Então, assim, você vai crescendo profissionalmente, você vai se lapidando. E, assim, chegou numa hora muito angustiante que eu realmente não queria mais ficar esperando o convite. Não dava mais. Então, foi isso. Então, eu fundei minha produtora, fiz esse espetáculo da Flor Bela e com esse sucesso da Flor Bela, isso me deu um gás muito forte para continuar. Por quê? Porque eu fiz um livro, publiquei o livro do espetáculo, fiz um audiolivro do espetáculo. Tanto que agora todos os projetos que eu faço, a minha ideia, no caso de teatro, é fazer o livro da peça e fazer o audiolivro, porque também considerar a acessibilidade, né? Considerando a acessibilidade. Então, eu acho muito importante isso. Tanto que eu estou prevendo em casa fazer um estúdio mesmo, pegar um quarto, fazer um estúdio com acústica, tudo, para gravar os audiolivros. Porque, assim, eu confesso que até os últimos que eu fiz 3 audiolivros, eu fiz dentro do armário. Que um amigo meu, que ele é dessa área ele lida com acústica, tudo, ele falou, Lorena, um segredo. Até dos dubladores. Também conversei com os dubladores, eles falaram, Lorena, é o seguinte, quando a gente não tem onde gravar, vai para dentro do armário, coloca umas peças de roupa assim, e grava lá dentro. A acústica fica perfeita, fica ótima. E realmente, fica ótima. Ninguém diz que eu gravei dentro do armário, estou revelando isso agora. Oh, Estou revelando que eu gravei dentro do armário. E ficou lindo. E depois ele fez a edição para mim, melhorou o som. Oi, Teca, tudo bem? Oi, Ganesh. Oi, Rose, Sérgio. Então, oi, Bob. Então é isso. Eu precisava tomar as rédeas. E isso me deu um gás muito grande, porque eu comecei também, além de produzir os meus espetáculos, eu comecei a produzir espetáculos de outras companhias. Eu levei uma companhia daqui do Brasil e comecei a fazer intercâmbio, porque meu contato com Portugal, ele é muito estreito. Então eu comecei a fazer intercâmbio. Peguei grupos de Portugal, trouxe para o Brasil para a temporada, peguei grupos do Brasil, levei para lá para a temporada. Então, e agora pessoas do meio me chamam muito também para produzir. Tanto que agora uma atriz me chamou para produzir um espetáculo também que vai ser incrível, um espetáculo sobre Pagu, e é um monólogo. E tem mais um outro espetáculo também infantil dela, também que fala sobre abuso infantil. E assim, é um espetáculo para crianças. Então a gente falar para crianças sobre o abuso infantil. Então a gente está mexendo com essas. E eu gosto muito dessa temática, né, do feminino, de tudo ligado à mulher, inclusive as crianças, né, que são ligadas à mulher, ali, à mãe. Né? Então, tudo que está ligado a esse universo me envolve demais. Então, eu acabei tecendo uma linha de trabalho que eu fui pelo prazer e pela necessidade de falar. Tanto que no caso da Flor Bela, eu escolhi esse texto, estava buscando textos que eu queria para fazer um monólogo, porque eu nunca tinha feito um monólogo. E aí, quando eu me deparei com a Flor Bela Espanca, eu falei, é isso que eu quero falar. Ela é muito intensa, ela tem drama, mas ela tem sensualidade, ela tem pureza, ela tem uma mistura de tudo que uma pessoa tem, que uma mulher tem. E eu senti aquilo, eu falei, é isso que eu quero falar. É isso que o meu projeto, vamos dizer assim, eu não digo base, mas frequente, é Flor Bela Espanca. Eu tenho uma página no Face que tem mais de 20 mil pessoas lá,
Inclusive, eu estou um pouco relapsa porque eu tenho que alimentar essa página. Eu cheguei a gravar vídeos e as pessoas gostam muito quando eu gravo vídeos de poesias da Flor Bela. Então, eu quero também fazer essa retomada. E também voltar a divulgar o Leite Seco, que é esse livro aqui, que Estou com que eu escrevi com base em relatos de agressão psicológica no ano passado. E aí esse livro também gerou um outro produto, que foi uma peça online, que eu chamo de peça-filme, é como se fosse um vídeo experimento que está disponível no YouTube. Quem estiver assistindo, ainda não tiver ido lá ver no YouTube, vai lá, Lorena Mesquita, Leite Seco, e assiste, tem mais ou menos 50 minutos, 53 minutos para ser precisa, porque fui eu que editei. Eu fiz tudo. O Leite Seco, ele para mim também é um marco. Assim como Flor Bela, eu coloco como se ela fosse o início, o start mesmo da senhorita Lô. O Leite Seco, ele para mim, ele é uma obra que me coloca como artista, onde eu me coloco como artista no mundo. Sou eu ali, em termos de escolhas de estética artística, é a minha mão que está ali toda. O texto, a interpretação, direção, cenário, figurino. Tanto que eu falei assim logo no início aqui na live, não teve cenário na peça, mas lógico, eu deixei ali na casa o que eu queria mostrar para ser o ambiente da personagem, dela, né? Eu nem falo da ela, falo dela. Sim. Então eu fiz ali o que eu queria, mas eu usei a minha cama, eu usei o meu sofá, eu usei a minha mesa, eu usei o meu chuveiro, o meu banheiro, e eu me filmei em selfie. Eu editei, eu escolhi a trilha. Então, quando alguém fala assim, nossa, se alguém quiser, eu falo assim, se você quiser me conhecer como artista, lê o meu livro, esse aqui, Leite Seco, e assiste o meu filme, né? Quer dizer, minha peça online. Falo filme porque, agora eu acho que de repente eu vou começar a falar filme, porque é vídeo, né? Como vídeo. E assiste o vídeo, porque ali é a minha mão. Sou eu, fui para a externa, filmei a cidade de São Paulo. E assim, até ontem eu revi o vídeo que fazia um tempo que eu não via. Faz um ano que eu lancei, e aí depois passa, né? A vida vai passando. Eu falei, não, eu quero assistir de novo. Eu assisti. E eu gostei do resultado. Que bom que eu gostei, porque você falar, nossa, isso aqui não. Não, mas eu gostei muito. E eu lembrei de como tudo foi feito, bastidores. Até outro dia eu brinquei com a minha irmã, que eu tinha comprado pro cenário 2 manequins para ficar fazendo ela e o Olavo, né, no relacionamento. Só que eles não chegaram a tempo, eles chegaram atrasados, perderam o papel. Eu peguei 2 vasos marajoaras para representar os dois, e que ficou incrível, ficou melhor do que se fosse os 2 bonecos que eu tinha encomendado, que eles até estão em casa, esses 2 bonecos. Mas realmente, então, tem coisas que vão acontecendo que eu vou aproveitando, como artista mesmo. Assim como você faz, por exemplo, às vezes, uma peça de teatro, você improvisa no palco, ou um filme que você deixa a cena rolar e o diretor deixa acontecer, ele não corta porque não está no roteiro, ele acha que aquilo é tão interessante que vai para o filme. Eu também aproveitei isso. O que acabou surgindo de imprevisto, eu acabei aproveitando para usar ali, na hora da filmagem. Bacana. Mas, Lorena, só deixa eu apresentar um pouquinho aqui a Vozes Consultoria, né? Que sou eu, Rosana e a Beth, minha sócia. Nós temos aí, nós desenvolvemos aí alguns cursos, oficinas, voltados para a área de desenvolvimento humano, principalmente com foco aí, e como temática, a comunicação não violenta. Então, a gente tem agora se dedicado muito a empresas, a dar oficinas, né? E a gente sempre tem essa preocupação com o autocuidado, né, com as questões aí das mulheres. A gente sempre faz aí lives com mulheres. E eu queria começar com você de falar mesmo da obra, né, do Leite Seco. E como é que foi, né, esse processo de criação? Se puder contar um pouco em linhas gerais o que é o livro e como ele foi se desenrolando, a história da Ela, né, que é
a personagem principal. E aí depois eu queria comentar com vocês algumas frases que você foi trazendo na obra, né, que eu acho extremamente importante, principalmente porque estamos, né, no Outubro Rosa, e lembrar desse autocuidado feminino, que eu acho bastante pertinente Tá, para esse mês. Então, se puder contar um pouquinho para a tá bom. gente como foi o processo. Ela, só um pouquinho do que é o livro, né? O livro traz a história dela, né, que é uma mulher que ela sofreu agressão psicológica do parceiro. Na verdade, o livro, ele deu certo, né? Tô aqui ainda. Então, o livro ele traz a história dessa mulher Aham, que tá. ela entrou no relacionamento, como muita gente entra apaixonada, né? Então, idealizando até o parceiro, e ela acaba sofrendo agressão psicológica dele, que é silenciosa. Eu friso sempre isso, assim, ela sofreu indiferença, ela era ignorada, era humilhada no sentido de não ser valorizada. Ele não usava palavras agressivas, mas ele diminuía ela como profissional, como mulher. Então, ela que era uma pessoa muito viva, vamos dizer assim, que isso ela vai mostrando também em outros relacionamentos. No livro ele faz uma comparação do que ela está vivendo com o que ela já viveu em outros relacionamentos, desde o primeiro amor, aquela paixão avassaladora também, até uma relação BDSM, que é uma relação de sadismo, masoquismo, que ela chegou a viver. Então, tudo isso ela compara para dar esse contraste daquele relacionamento que ela vivendo, que até sexualmente era uma coisa muito morta que ela vivia, não era bom. Então, essa essa construção desse livro, eu quis fazer muito na pegada de série de TV, que é uma coisa de corta para cá, vai para lá, corta para cá, vai para ali, deixando no livro o essencial do que as pessoas precisam saber daquela personagem, sem firulas, sem de ter que fazer, eu preciso escrever mais para encher linguiça nesse livro. Não. Realmente o que está escrito teve necessidade de ser escrito. E esse livro, ele reflete um pouco ou muito do que eu já vivi e de que outras mulheres também já viveram. Tanto que até tem uma amiga minha, a Josi Conte, que ela fala assim que esse livro, ele é uma história, ela somos todos nós. É a história de todas nós, mulheres, porque quase todas as mulheres, talvez, né, eu possa ousar dizer, que já passaram por um relacionamento assim. E tem gente até que fala que em algum momento da vida, ou você vai ser abusada, ou você vai ser abusador. Tanto que num dos relacionamentos que a gente traz no livro, que eu trouxe no livro, também tem dela sendo também um pouco abusadora ali naquele relacionamento. Ela não é santa, não é nenhuma santa, ela é uma mulher de verdade. Tanto Uhum. que assim, esse livro foi feito com base em relatos de mulheres e ele foi ficcionado. Os nomes não existem, os lugares foram mudados. Por exemplo, tem uma cena que acontece em Florianópolis. Não necessariamente foi em Florianópolis que aconteceu aquela cena com ela quando ela estava grávida. Ela foi ignorada quando ela ia para um congresso. Não era exatamente um congresso que ela estava indo, mas a situação aconteceu. Aquele diálogo não foi exatamente aquilo, mas foi um diálogo que causou aquela sensação. Então, eu tomei como base esses relatos, tomei como base a minha história e ficcionei. E aí eu fiz realmente uma costura artística ali para trazer essa sensação do que a pessoa estava sentindo. E por que esse vai e volta também no livro, do presente e o passado? Porque além de dar uma dinâmica de leitura, ele também traz o que a gente acaba acontecendo com a gente. Você está num relacionamento, vivendo aquilo, e você fala, poxa, mas eu já fui feliz. Né? Ou então, você acaba comparando com outras Uhum. pessoas que passaram na tua vida. Eu, por exemplo, Lorena, eu já me senti muito amada. Muito mesmo. Eu tenho essa referência na minha vida. Eu sei o que é uma pessoa ser amada. E eu sei o que é uma pessoa ser ignorada também, né, num relacionamento. Então, eu já passei também por isso.
E isso eu fiz questão de ter isso realmente no livro. E no caso, quando eu peguei para fazer o filme, a peça online, eu peguei o grosso, né? Que era o relacionamento dela com o Olavo. Que era o Olavo, que era esse parceiro que ela achava Sim. ele um doce, mas ela foi vendo com a convivência debaixo do mesmo teto. Você estava revendo isso, que tem uma fala que ela fala assim: a gente só consegue conhecer verdadeiramente alguém quando a gente está debaixo do mesmo teto. E foi ali, debaixo do mesmo teto, que ela soube quem era o Olavo. E que ela tentou todos os caminhos, tudo que era possível, ela fez a parte dela, mas não deu mais, não tinha mais para onde caminhar. Então, porque assim, às vezes a gente fica num relacionamento e tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e só você está fazendo aquele movimento para dar certo. E não dá, assim, porque aí já não é uma relação. E aí já lembro de uma amiga minha, também psicóloga, Aline Pedrosa, que ela fala isso: relacionamento tem que ter duas pessoas. Então, se só você está fazendo esse movimento, não dá. Então, e aí tem uma outra amiga minha que fala Uhum. assim: Lorena, será que o que eu vivi foi agressão psicológica? Eu falo, não sei. Na verdade, não foi nem o que eu vivi. Na época ela estava vivendo, ela não vive mais, graças a Deus. Mas ela falou assim: será que eu estou vivendo agressão psicológica? Eu falei, não sei te dizer. Só tu podes dizer isso de acordo com os sinais, né? Mas eu te pergunto, tu és feliz? Que é uma pergunta que eu sabia que eu ia falar aqui, que eu sempre falo em todas as lives. Tu és feliz? Você é feliz? Porque isso já é um grande termômetro. Se é agressão ou não é Sim. agressão que você está vivendo no seu relacionamento, é uma outra questão grave, né? É bom olhar para isso. Inclusive é crime, né? Hoje em dia já é considerado crime contra a mulher. Mas você é feliz? Porque se você não está feliz, alguma coisa tem que ser feita no relacionamento. Ou vocês vão buscar uma terapia, Sim. ou você, ou ele, ou os dois. Até onde é possível chegar nesse relacionamento? Tem gente que não separa por causa de filho. Gente, é pior. Você está no relacionamento com uma criança, um relacionamento que não dá certo, e ficar ali ainda por causa de uma criança, pior ainda. O que aquilo vai influenciar na vida daquela criança? Então, não, olha para esse relacionamento, porque é Sim. muito melhor ver os seus pais separados e felizes, os dois felizes, ou buscando a felicidade, do que os dois juntos dentro de casa, né, numa situação ruim. No caso da agressão psicológica, com certeza, se esse Uhum. cara é agressor para a mãe, também vai ser para a criança. Então, para que continuar num casamento assim? Sim. Então, se você é mãe, está me escutando e está vivendo um relacionamento complicado, busque ajuda, amigos, psicólogos, e resolva essa situação. Não fique infeliz. Não vale a pena. Não vale a pena. Sim. E Lorena, me chamou muita atenção, né, quando você fala aí que ela está dentro de todas nós, né, mulheres, e isso é muito forte e traz muito, na tua obra você vai trazendo também os sonhos, né, os sonhos da mulher. Eu acho isso muito bonito, muito bacana, como você vai trazendo isso e vai me trazendo um crescente. Quando você fala da agressão psicológica, que ela é silenciosa, você vai sentindo isso na obra, né? E é muito interessante, porque a cada questão que você vai trazendo do relacionamento dela com o Rafa, ou dela com o Olavo, questões que trazem mesmo essa agressão e que você fala, meu Deus, como isso é silencioso. E quando a gente lê, o quanto a gente se defronta com situações que a gente já passou na vida com relacionamentos. Então, isso é muito forte. Muitas vezes, no dia a dia, quando você está vivendo aquilo, você não se dá conta, né? E depois que você dá um respiro, é que você percebe o que aquela relação te causou. Então, eu acho que, assim, muito forte e foi me trazendo elementos ao ler, e ela traz tensões, mas também traz sonhos,
mas também traz um acreditar, um transformar, que eu acho isso muito bonito, né? A ela se transforma, né, a cada momento, e mesmo que a situação tenha sido agravante, ela vai em busca Sim, dessa transformação, né? Eu acho sim. isso bem bacana. Ela até relembra, né, que no caso do Manu, que foi aquele primeiro amor dela, que o Manu queria muita coisa, ele queria, era um cara jovem, mas super responsável, já queria formar uma família e ela não estava pronta. E ela comenta que agora, depois de tudo isso que ela viveu, que ela passou, ela estaria pronta. Ela está pronta para o que o Manu queria, né? Porque ela agora se transformou naquilo que não que ela se transformou naquilo que ele queria, mas que agora ela estava pronta para aquilo que ele desejava. Mas ela só está pronta por causa de tudo que ela viveu. Então, infelizmente, o encontro Sim, deles não foi na hora que ele gostaria que tivesse acontecido. Né? Que ela até fala assim, não sei se foi na hora certa, ou sim. foi na certa mesmo, né? Porque foi com essas experiências que foi o amor do Manu, com essa experiência que ela teve de ser muito amada pelo Manu, que ela começou a ter como base também para os outros relacionamentos. Porque isso também causou um incômodo nela com o Olavo. Se o Olavo fosse o primeiro relacionamento dela, que foi o que teve essa agressão psicológica, ela não teria tido nenhuma outra referência, ela achar que relacionamento era aquilo. Né? Se a gente pega uma pessoa que nunca se relacionou com ninguém, e aí ela cai na mão de um agressor, ela fala assim, nossa, mas isso aqui, é isso que é um relacionamento? É isso que é um casamento? É com esse homem que eu vou ter que passar o resto da minha vida? Então, o Uhum. fato dela ter conhecido o Manu, já ter tido uma experiência de ter sido muito amada, serviu como base para ela se livrar, vamos dizer assim, daquela situação, ou no mínimo questionar, né? Porque ela levou muito tempo para conseguir sair daquele relacionamento, que é o que acontece com as mulheres que sofrem, que são vítimas de agressão psicológica, porque demora para cair a ficha. Você não acredita que aquilo está acontecendo, porque aquilo é silencioso, as coisas vão tomando um tamanho, uma proporção que é muito devagar e você vai ficando triste e você acha que o problema é seu, não sou eu que estou causando aquilo. E não é, porque o agressor ele é muito manipulador. Então ele consegue, vai te contornando, Uhum. vai dando elementos para você que você fala, não, mas espera lá, ele fez isso? Não, então ele foi gentil. Ah, não, ele me ama. Ele, não, ele me falou que eu não dou conta de fazer esse trabalho, mas é porque ele se preocupa comigo. Não é porque eu realmente não dou conta de fazer esse trabalho, porque eu sou incapaz. Não, acho que eu não sou capaz mesmo de fazer isso agora. Então, ele faz com que a pessoa que está ali do lado dele Uhum. se sinta pequena mesmo. Que ela faz esse relato. Ele me achava pequena e se sentia superior. E realmente, os manipuladores, os agressores, eles precisam dessa vítima para fortalecer o ego deles. Porque no fundo, eles são inseguros. Eles são muito inseguros. E hoje em Uhum. dia, assim, falando da minha experiência pessoal, eu estou muito atenta aos sinais. Se aproxima uma pessoa de mim e falou, Uhum. esse aqui, não, não vai dar. Tanto que assim, eu estou realmente há muito tempo sem me envolver Uhum. com alguém. Agora, antes eu estava realmente fechada, tava, mas agora Sim. estou aberta, super aberta. Mas essa pessoa parece que não vem, não chegou ainda. Outro dia, até vou comentar aqui, até já Aham. tinha comentado contigo, nesses aplicativos de namoro e tal, não sei o quê. Eu comecei a conversar com um cara e a gente passou pro WhatsApp. Fiquei uns 5 dias conversando com ele. Ele era incrível, sabe? Falei, nossa, que bacana, tudo e tal, esse cara. Parecia que ele realmente queria um relacionamento sério, tudo. E depois desses 5 dias, ele viu, eu passei que ele já sabia que eu era artista, aí eu passei o meu livro para ele dar uma olhada no que tinha, não o livro exatamente, mas o que tinha saído na imprensa, para ele me conhecer também artisticamente, né, o filme e tal. E aí ele falou no outro dia, falou assim, eu não quero mais conversar com você, eu não quero mais te conhecer, porque eu sou uma pessoa muito comum e não quero mais falar com você.
E aquilo eu fiquei assim, arrasada, porque como assim ele não quer falar comigo? Eu também sou uma pessoa comum. Eu tenho uma vida super comum. Eu trabalho, eu pego meu filho na escola, ele deve pensar artista, deve ser super baladeira, né? E usa isso, aquilo, o estereótipo que as pessoas têm do artista, né? Artistas é uma pessoa, como todo mundo é uma Sim. pessoa, só que você se expressa, expressa o que está dentro de você, expressa para despertar o que outras pessoas têm dentro dela, né? E coloca aquilo em questionamento. Eu vejo muito a minha função como artista. Eu cheguei a questionar a minha função como artista. E hoje não, eu acho lindo. Eu falo, nossa, que bacana eu poder fazer isso, poder despertar nas pessoas um sentimento, poder despertar nas pessoas a atenção para um determinado tema, como esse, por exemplo, da agressão psicológica. E aí, voltando a ele, eu falei, caramba, eu ainda consegui mandar uma mensagem para ele falando assim, que talvez ele tivesse sofrido muito num relacionamento, que ele não estava afim de conhecer uma pessoa nova, que eu lamentava muito a decisão dele, e que eu não iria mais mandar nenhuma mensagem, tudo, bloqueei, ele bloqueou e etc e tal. E eu fiquei arrasada. Falei, gente, mas eu tô arrasada por uma pessoa que eu nem conheço. Depois caiu a outra ficha, né? Eu falei, tô arrasada por uma pessoa que eu nem conheço? Não. Uhum. Eu tô arrasada por uma idealização da pessoa que estava conversando comigo. Eu idealizei que ele era um cara bacana, eu só conhecia há 5 dias por um aplicativo, imagina. Nunca tinha visto pessoalmente. Né? Então, eu idealizei aquela pessoa, é, eu imaginava, de repente, que ele era um cara bacana, ia ser, que a gente poderia ter um relacionamento, tudo. Mas no final das contas, ele não era um cara tão bacana assim, né? Porque ele viu lá um negócio na internet que eu era artista, que tinha feito isso, tinha feito aquilo e aquilo outro mais, e ele não quis mais conversar comigo porque ele não queria se envolver. Então, então, por favor, né? Realmente a melhor coisa que ele fez foi ir embora. Mas o que eu falo é sobre essa nossa, a gente tem essa tendência de idealizar o outro. Isso é bem complicado. E isso acaba, você Uhum. acaba se ferrando, entrando em Sim. relacionamentos ruins, porque você está idealizando aquela pessoa e não tem que idealizar. Você tem que conhecer mesmo aquela pessoa, quem ela verdadeiramente Uhum. é. Isso é muito importante. Então, Sim. eu quis trazer esse relato porque Sim. realmente é bom a gente falar sobre isso, sobre a idealização que a gente faz do outro, né? E sobre a vida do outro. A pessoa me vê aqui Sim. falando no vídeo, postando foto, postando isso, Sim. postando aquilo, tem uma imagem da minha vida que às vezes é completamente diferente do que eu mostro aqui na internet. Né? Eu mostro o que eu quero que as pessoas vejam. Sim. Não Concordo. necessariamente é só um pedacinho da minha vida. Né? 3 segundos da minha vida, às vezes. Uma foto é um Exato. segundo da minha vida. Então, as pessoas têm que parar Sim. com essa idealização e conhecer realmente o outro. Sim. Eu queria voltar um pouquinho para a tua obra e o título é Leite Seco. Você poderia falar Tá. um pouquinho do título, o que você aborda sobre O isso leite no teu seco, esse livro? nome ele tem origem num relato de uma mulher que ela tinha muita dificuldade de amamentar, ela teve dificuldade de amamentar por conta desse relacionamento abusivo que ela estava vivendo. Já nos primeiros dias, primeiro mês até de nascimento do filho, ela teve muita dificuldade, ela vivia uma situação com esse agressor que foi deixando ela cada vez mais triste até a ponto do leite secar. Então, ficou com o leite seco. A vida dela, o leite, assim, também, se a gente vê o leite como um símbolo de vida, ainda mais o leite materno, como o primeiro alimento, né, o nosso primeiro alimento de vida, a nossa fonte de vida. Então, esse leite seco, ali ele tem muito esse simbolismo também, de que não era só o leite dela que estava seco, ela estava seca também. Ela que era cheia de vida, ela era cheia de vida e ela secou ali naquele relacionamento abusivo. E que nessa hora, quando esse leite seca, é muito difícil você resgatar isso. É muito difícil você renascer, né? Você ressurgir. Então, esse leite seco, para mim, ele tem um significado muito forte, muito importante mesmo. Assim, do fato dela dar alimento para o filho, dela ser o próprio alimento, dela ser a fonte de vida e dela estar seca ali.
E você cita no livro, quando ela vai descrevendo aí, né, essas agressões psicológicas, você cita algumas questões de autocuidado. Então, como a gente está aí nesse Outubro Rosa, queria muito te ouvir falar um pouco desse autocuidado, porque você fala uma frase que eu acho bem bonita no livro, que é preciso curar para amar. E aí, queria ouvir um pouquinho de você, dessa questão do autocuidado e o como a gente pode, já que a gente está falando, né, dessa agressão psicológica que é tão silenciosa, como a mulher pode se autocuidar? Você falou aí de estar atenta, eu acho que isso é um caminho já, né? Mas que mais ela pode fazer? O que que você gostaria de deixar de Eu falar acho para as que assim, a mulheres aí? primeira coisa do autocuidado é você se olhar. É olhar para você mesmo, assim, sem, sem aquela coisa de você ver beleza em você. Não é isso, de você se olhar no espelho, eu sou linda, sou maravilhosa. Não. É você olhar para você, ver sentir o que você está sentindo, porque isso vai mostrar se você está bem, se você não está bem. Se você não está bem, o que você pode fazer? O que você gosta de fazer para você? Tem gente que fala assim, o que você faz para... O que você faz no teu dia que deixa feliz? Eu cuido dos meus filhos, eu cuido não sei o quê, eu faço... Não, você, para você. Você está me falando que você está cuidando do seu filho, tá? Isso é uma necessidade, isso é até uma obrigação sua como mãe e tal. Eu falo até muito para as mães aqui, né? E até mães solo, que é o meu caso. Então, assim, eu posso te falar que isso é muito difícil. Não é fácil falar, mas é muito difícil fazer. O que eu recomendo fortemente, conversar com as amigas, com os amigos, fazer uma terapia, fazer alguma coisa que você goste, mas que te traga para você se centrar em você mesmo. Você precisa ter um momento para você. Eu te confesso que o meu filho já fez agora 7 anos. Eu posso te dizer que não é que eu esteja curada. Não quero usar esse termo de curada, mas apesar de que é realmente. Mas eu comecei a olhar para mim de novo, da Lorena, mulher, eu como indivíduo, ser humano, praticamente esse ano, 7 anos depois do nascimento do meu filho. Tem todas essas questões, né? A própria, mesmo quem está casada, a sobrecarga em cima da mulher é muito grande quando ela se torna mãe, né? Quando ela nasce mãe. A mulher nasce junto, a mãe nasce junto com a criança. E a mulher precisa desse tempo para ela. Tanto que eu fico pensando, se eu tiver um outro filho, se eu tivesse um outro filho, eu já olharia para isso de uma forma diferente. Eu quero ter, gostaria não, eu terei um tempo para mim. Eu não quero mais perder isso, nunca mais na minha vida. Porque levou muito tempo para eu me resgatar de novo. Eu estou me sentindo de novo quem eu já fui. Uhum. Mas só que é quem eu já fui, só que melhorada. Estou melhor do que antes. Então, porque todas essas, Sim. desculpa o termo, porradas que a gente leva na vida, a gente vai se melhorando, né? A dor não é à toa. A dor, ela é Sim. transformadora. Ela te transforma. Então, só que você tem que saber aproveitar isso. Uhum. Porque tem gente que assim, pega aquela dor e consome, se consome e tudo e tal, e fica ali. Não! Bora se transformar. Tanto que até tenho postado muito sobre o Muay Thai, porque eu encontrei, né? Assim, é um momento que é meu, é um momento que eu estou com os meus amigos, com o meu mestre, com a minha turma, e aquilo faz tão bem para mim. Quando eu torci o pé semana passada, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, eu quero muito aquilo de novo. Voltei ontem para a minha turma, para o Muay Thai, com tornozeleira. Um dia antes do meu médico ter me liberado, na verdade, nem voltei com ele, eu mesma praticamente me liberei, porque eu queria voltar, eu precisava muito daquilo. Aquilo me faz muito bem e eu quero continuar. Mas é isso, quando tu fala assim, o que é que eu diria para as mulheres? Olhe para você. Se olhe com amor, com Sim. carinho.
Tanto que teve um dia que eu fiz uma postagem aqui, tem umas 6 selfies minhas, que eu me olhei no espelho e realmente aconteceu isso, de eu me olhar no espelho e me achar linda. Mas não foi, porque eu quero me achar linda. Não, eu me olhei assim, nossa, que mulher bonita. E falei, eu preciso fazer uma selfie disso. Eu fiz uma, fiz outra e postei. E assim, é isso, você se conhecer, porque você não admira uma outra pessoa. Tem pessoas que você fala, nossa, que pessoa tão bacana, tão legal. E até eu falo isso, que a minha avó sempre disse isso, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, se você se amar, você vai ser a pessoa mais linda do mundo, para você mesmo. Né? Então, eu penso muito nisso, assim, você se Sim, amando, você abre caminho para outra pessoa também querer te amar. Né? Porque tem gente que fala assim, vive em função de querer ter um relacionamento. Eu quero ter um relacionamento. Hoje eu quero. Não quis no passado, mas eu quero hoje. Mas eu não estava pronta para um relacionamento de novo. Agora eu tô. uhum, Agora eu tô, porque eu tô uhum, me sentindo plena. uhum. Eu falo isso com toda a segurança do mundo, sem nenhuma modéstia, assim. Eu me sinto plena, me sinto um mulherão da porra, como dizem por aí, entendeu? O cara que tiver um relacionamento comigo ele vai ser muito feliz porque a gente vai se dar super bem. Agora tem que ser o cara. Eu até vi outro dia aqui um vídeo, eu até comentei com a minha mãe na internet, eu postei nos meus stories, que a mulher fala assim, para se relacionar comigo, tem que ser um cara muito foda. Porque ele tem que ser muito foda, porque aí eu também sou muito foda. E aí um vai ficando mais foda que o outro e a gente vai no foda, entendeu? E é assim, porque os dois vão crescendo juntos. Tem gente que está no Aham. relacionamento que aí vai, diminui o outro, quer se sentir melhor que o outro. Até voltando a esse caso do cara lá do aplicativo que eu te falei, ele se sentiu menor. Na hora que ele viu que, porque eu fiz cinema, teatro, não Uhum. sei o quê, brará, escrevi um livro, né? Ele se sentiu menor, porque ele tem uma vida que ele considera uma vida comum, que vai para o escritório, volta para casa, né, tudo. E ele se sentiu menor, eu não quero ninguém se sentindo menor do meu lado. Por isso que eu falei, a melhor coisa foi ele ter ido embora. Eu não quero ninguém se Uhum. sentindo pequeno perto de mim. E eu não quero me sentir nunca mais pequena perto de ninguém. Então eu sou foda e eu quero alguém muito foda. Bem, Ai, que lindo! E para mim, quais são os seus próximos projetos? Você tende aí a trabalhar com alguns outros projetos, ou escrever outro livro, alguma coisa voltada para as tá. mulheres? Conta pra gente aí. Dá um Eu estou spoiler. editando o livro da Josi Conte, que também fala sobre relacionamento, também fala desses chamados boy lixo, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas é o que a internet usa. Mas tem muito a ver, então eu pego muito esse universo feminino, né? Então eu estou editando o livro dela. Na verdade, ele já terminou a edição, falta agora a diagramação e a gente decidir se a gente vai esperar algum edital para fazer lançamento ou se a gente vai fazer um investimento mesmo para fazer esse lançamento. Porque tudo demanda dinheiro, né? Então a gente vai ver se a gente vai correr atrás de um apoio ou Sim. se a gente vai lançar por conta própria. Tem uns livros também da minha irmã, que a Titi Johnson, que ela faz ilustrações maravilhosas, que ela fez a ilustração de um livro, de uns contos da Isadora Salazar, uma escritora paraense premiada, chama Aquarela Bang, que é uma referência ao Big Bang. E uma explosão, né? E eu tenho muito esse livro como eu fui a editora desse livro é uma explosão de criatividade, na verdade, ali para mim, tanto dos contos quanto da aquarela, que a Tiene, ela conseguiu, a Titi Johnson, ela conseguiu ilustrar muito bem aqueles contos da Isadora. E aí a gente está nessa fase de finalização. A gente chegou a fazer uma prova, um teste do livro. Deixa eu ver se eu tenho aqui até. Tenho. Dando esse mega spoiler, tá? Eu fiz uma. A gente chama de boneco do livro, né? É esse livro aqui. Isadora Salazar, Titi Johnson. Aí, Lindo! deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui umas aquarelas. Então, esse livro a gente vai fazer o lançamento. A gente tinha ele em formato digital.
E agora a gente vai fazer em formato físico para o fim do ano, pela senhorita Lô. Olha essa ilustração aqui. Ai, que É linda. lindo! Lorena, que lindo! Feito com muito carinho mesmo. É incrível, assim. E a Tiene, ela foi se revelando cada vez mais. Ela é da área de informática, né, minha irmã? É aquela cabeçuda, CDF. E ela é uma artista genial. Ó, aqui também é a ilustração dela. Ai, que E aí, então, lindo! é um livro de Nossa, que artes, né? Com lindo! contos, ilustrações, e contos da Isadora, e contos e as ilustrações da Titi Johnson. É lindo, é Ai, lindo. gente, que Então, esse livro a lindo! gente vai lançar agora, se Deus quiser, no fim do ano. Ele é um Lorena, final do ano, final do ano lançar. Eu agora. espero que semana que vem a gente já mande para impressão esse livro. E deixa eu ver aqui. Com Ai, certeza. manda pra gente, hein? Onde você vai fazer? Tem um trechinho aqui que eu vou Lindíssimo ler, livro. que é o finalzinho da minha nota como editora, que eu adorei escrever esse livro aqui, essa nota, essa apresentação quase, que eu coloco assim, Aquarela Bang apresenta em palavras e imagens a harmonia e a desarmonia no sentir e no relacionar, o começo, o fim, o recomeço, num constante e eterno pulsar cósmico. O texto abriga o rompimento com regras de escrita, dando espaço à liberdade poética. As ilustrações acompanham esse movimento de experimentação. Contos e aquarelas individualizam-se, unem-se e se sobrepõem, como dois personagens que ora respeitam, ora invadem o espaço do outro, como quem diz: eu estou aqui. Então, essa é a nota que eu fiz, é um pedacinho da nota da editora, que eu sou a editora desse livro. Lindo, aquarela Bang, ainda não sei como é que a gente vai pronunciar. E então, esse é o que já está saindo do forno, né? Em termos de quando a gente fala de mulheres, né? Disso. Eu sou coach de escrita e editora de um livro de uma professora de inglês chamada Shirlene Rossi Kennedy, que vai apresentar no Brasil uma nova metodologia de ensino de inglês. Então ela assistiu meu espetáculo da Forbella lá nos Estados Unidos, quando eu apresentei lá em Tucson. E ela amou a costura que eu fiz, e ela falou assim, a costura que eu fiz da obra da Flor Bela, e ela falou: eu preciso de você na minha vida. Que ela queria muito colocar no papel, e ela precisava muito de uma coach de escrita para sentar com ela e falar: o que você quer dizer aqui? A gente fez esse trabalho, o que você quer dizer aqui? Ah, eu preciso dizer isso aqui resume o que você quer falar? Quero, então bora escrever dessa maneira. Então a gente foi escrevendo praticamente junto alguns trechos, não tudo, alguns trechos. Outros ela me deu liberdade de escrever, às vezes ela escrevia parágrafos muito grandes, aí eu vamos colocar de uma forma mais curta, então a gente ia fazendo esse trabalho. Então, eu também faço trabalho de coach de escrita, preferencialmente com mulheres. E eu Que quero maravilha! muito, muito, muito trabalhar o que eu puder com mulheres. E eu estou planejando também para a editora, porque assim, o que aconteceu com a senhorita Alô Produções? Começou com teatro, e aí foi para a literatura, e agora está indo para o cinema também. Tanto que esse projeto tem um livro da Isadora Salazar que se chama Água de Mortas. E a gente está já fazendo os argumentos, começando a pensar nesse roteiro para ser um longa-metragem para filmar em Belém, lá na Ilha do Mosqueiro, que é uma ilha que pertence a Belém, é um distrito de Belém, e é uma ilha incrível, gigantesca, que tem na frente dela tem um rio tão grande, é uma baía, que tem onda, e a gente fala que é uma praia de rio com onda. A gente nem vê o outro lado da margem, assim, é um lugar incrível, lindo, paradisíaco, e a gente quer filmar lá. Então, isso é um mega spoiler também que eu estou dando para falar Que desse lindo! livro, que eu espero filmar logo, porque assim, a Isadora escreveu e ela diz que ela ouvia muito a voz da Marina, que é a personagem principal, sendo a minha voz. E ela quer que eu faça essa personagem no cinema.
E eu fico pensando, gente, eu tenho que fazer logo esse filme, tenho que captar logo para esse filme, senão eu não vou ter mais idade para fazer a Marina. Não vai rolar. Eu vou só produzir, não vou poder ser atriz do filme. Então tem que fazer logo. Então eu espero que daqui a 2 anos, esse filme, cinema demora muito mais para fazer, não por causa do ato em si de filmar, né, da produção, mas da grana, do dinheiro mesmo. Então, porque é uma arte muito cara. Se a gente for fazer, a não ser que a gente faça tudo na parceria, na garra, mas é bem complicado, né? É porque longa-metragem demanda muita estrutura. Curta-metragem, eu já fiz na garra, né? Na garra e na coragem, até com a Simone Bastos, que é uma grande amiga. A gente se conheceu num filme dela, do Epílogo, que a gente até foi para o Festival de Cannes com esse filme. E a Simone até fala, a gente vai, a gente fez na garra e na coragem mesmo, assim, cada um entrou, ninguém ganhou cachê, e a gente foi fazendo, e foi um filme lindo, e ela dirige maravilhosamente bem. E ela até falou assim, Lorena, é tu e o Cláudio Marinho, que fez comigo o meu par romântico no filme, ela falou assim, a gente está preparando o roteiro já para a gente filmar. Ai, que lindo! Então, e assim, eu me vejo cercada de amigos, de artistas que eu amo, né? Então, são pessoas super criativas e são pessoas muito amorosas. E eu gosto muito de trabalhar com amor. Eu quero sempre amor na minha vida, até na hora que eu estiver trabalhando. Sim. Então, falando dos meus projetos, é nesse sentido. Livro eu também quero escrever. Eu comecei a escrever uma história baseada na história da minha avó, Sultana. E eu já escrevi em editais, mas ainda não foi contemplado. Eu vou ver que eu vou acabar não esperando para fazer o que eu quero fazer. Então, não dá para esperar, né? O que a gente quer fazer, às vezes, não tem como esperar. Então, eu já comecei a escrever esse livro com base na história da minha avó. É uma inspiração, também é uma ficção, não é uma biografia da vida dela, mas ela é uma mulher muito inspiradora. Ela é uma mulher muito forte, muito forte. E é engraçado, porque assim, eu nunca vi a minha avó fraquejar, sabe? Acho que ela pode até por dentro, assim, ela pode até, de alguma forma, estar mais sensível, mas ela não demonstra. Não é que isso seja, da gente dar aplauso, porque também chorar é bom, né? E a gente também não tem que ter vergonha de chorar. Mas assim, quando eu falo de força, é que ela tem uma energia tão grande, tão forte, que você fala, que mulher é essa? Uhum. É como se ela fosse uma guerreira, sabe? Isso ela me inspira demais, me inspira demais. E assim, é uma mulher que eu nunca vi também ter preconceitos com nada. Eu lembro que eu tenho tô aproveitando até a live para falar de amigas, né? Tem uma amiga em Belém também, chamada Thaísa. Eu vivia com a Thaísa, de lado para o outro, de lado para o outro. Isso eu era adolescente, assim, jovem, adulta. E aí a minha avó falou assim, minha filha, você tá namorando a Thaísa? E assim, só pra perguntar, sabe? Sem nenhum preconceito, nada. Eu falei, oi, na época que nem, a gente nem falava muito, né? Em relacionamento homoafetivo, nada disso. E ela veio perguntar, falou, olha que cabeça aberta, né? Da minha avó. Então, tanto que eu preferia, eu lembro quando eu era criança, Bacana. jovem, tudo, eu preferia falar as coisas pra minha avó do que pra minha mãe. Mas, assim, porque ela tinha uma cabeça muito Uhum. bacana, muito próxima, assim, sabe? De estar ali perto, de querer ouvir, de querer ver você, querer saber o que que você quer, o que que você pensa. Então, era muito bacana isso. Assim, eu tenho muita saudade até desse tempo de quando a gente ficava conversando, assim, a minha avó. E essa força, então, é uma coisa que me marcou demais, me marca muito. E ela, a infância dela também foi bem difícil. Ela foi para o internato, aí ela falava pra mim que ela comia umas carnes nerventas, que se tiver reclamasse ia para a mão do capetão. Aí eu falei assim, mas por que a mão do capetão? Então, tem umas coisas, Uhum. umas tiradas, assim, também, que já até coloquei esse capítulo, nessa parte no livro, que fala sobre ela, sobre a minha avó, e Aham. eu quero dar continuidade a essa história. Inclusive, quando eu falo no livro que debaixo de um manto de estrelas minha avó me disse que eu nasci para voar, não foi ela que me disse isso. Foi uma outra pessoa na minha vida que me disse isso. E eu aproveitei, porque assim, o autor ele também se transfere para ali, né, para quem está escrevendo. Então tem algumas referências. E aí eu
Mas por que eu coloquei minha avó? Porque é uma homenagem a ela. Porque quando eu me vejo voando, eu vejo ela voando também. Porque ela fez esse movimento. Ela era do interior do Pará, foi morar na capital, em Belém, e deixou a família. E eu fiz assim, acabei fazendo esse movimento também. Eu fui sair de Belém, vim para São Paulo, também deixei entre aspas minha família, amigos e relacionamento que eu tinha lá também. Então, eu acabei fazendo o mesmo movimento que ela fez, né? Então, e ela sempre falava para mim, ela falou assim, que eu tinha que namorar bastante, tinha que paquerar, na verdade era namorar. Paquera muito, só vai casar mais tarde. Então, tem alguns elementos da minha Linda, vida que eu acabei linda. colocando no livro, claro, né? Porque eu vivi também aquilo. Sim. Então, eu acabei colocando no livro e coloquei na boca da minha avó essas referências. Como eu coloquei também na boca da Cacau, que é a personagem do livro, que é a melhor amiga dela. Mas a Cacau Uhum. representa a minha mãe, minha irmã, minhas amigas, né? Então, eu fui colocando tudo na voz da Cacau. Mas aí, para personificar, assim como a Isadora fala que ela me ouvia falar quando ela escrevia a Marina, eu ouvia a minha amiga Aline falando no meu ouvido, mana, não sei o que, não sei o que, eu fiquei, mana, não, não, que a gente fala muito mana, né, lá em Belém, eu falo sempre amiga, amiga, não sei o que, ela, mana, eu falo Uhum. amiga, e aí esse diálogo ficou realmente assim no livro. A Cacau fala mana, ela fala amiga. Então, tem essa coisa de você Aham. trabalhar o personagem, né? Então, como ela fala, como a Cacau fala, como que o Olavo fala, como o Rafa, qual é o jeito de cada um. Então, eu tinha que fazer esse exercício de caracterização de personagem, o que eu trouxe do teatro também. Porque no teatro, quando você faz um estudo de Sim. personagem, você tem que ver como que ele, o que que ele pensa, como é que ele fala, como é que ele anda, o que é que ele se veste, quais são as crenças dele, onde ele nasceu, quem são os pais, ele sofreu algum trauma, e isso muitas vezes nem aparece no espetáculo, né? Mas você está tudo ali dentro de você. Sim. E quanto mais verdadeiro aquilo for para você, mais o povo vai acreditar, o público vai acreditar naquela história que você está contando, que você está representando. Então foi isso que eu busquei também na construção desses personagens, né? De deixar cada personagem interessante, cada personagem vivo. Que você vê um cara na rua, você fala, nossa, aquele cara é igual o Rafa. Eu recentemente conheci um Rafa, que é aquele cara que você fala, isso aqui é a Ale. maior roubada. Isso aqui, não. A gente já Exatamente. tem. Eu queria muito te Ai, agradecer, eu ficaria também. aqui horas, horas, horas conversando. Muito bom, muito bom. Adoramos os seus projetos que estão por vir. A Beth deixou aqui o teu endereço do Instagram e também o link para comprar o teu livro. Foi muito bom você trazer essa tua possibilidade de falar da tua construção dessa personagem, né? Com nós, como mulheres, isso é muito, extremamente importante, a gente Sim, sim. falar disso, né? E a gente poder dividir as coisas, porque como você mesmo disse, as agressões, às vezes elas são tão silenciosas que a gente acha que só a Exatamente. gente sente, que só a gente está passando, né? Às vezes a gente nem percebe isso no momento que está. E adorei seus projetos Verdade, por Ana. vir. Esse livro, da aquarela, pelo Pode amor de Deus, deixar, você pode nos deixar. diga quando vai Maravilha. ser. E eu quero te agradecer Obrigada, muito, Ana. muito, e estou muito feliz por você. Obrigada, Estou eu tô plena. mesmo, eu tô Eu muito acho isso feliz. lindo, lindo. Obrigada mesmo, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada por Obrigada. tudo. Um beijo, boa noite a todos Boa e noite todas. para Foi todo muito mundo. bom Obrigada. estar aqui. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.